iniciar então nossa aula sobre funções afins. O objetivo dessa aula vai ser definir as funções afins, as propriedades, o gráfico e o estudo do sinal. Para motivar o estudo dessas funções, nós vamos apresentar um problema. O problema diz o seguinte: numa certa cidade operam duas empresas de táxis. A empresa E cobra pela bandeira inicial R$ 6 e, por quilômetro rodado, R$ 3, enquanto que a empresa F cobra apenas por quilômetro rodado R$ 4. Se tivesse que fazer uma corrida de 8 quilômetros e os táxis das duas empresas estivessem disponíveis, qual táxi você tomaria de modo a economizar na corrida, o da empresa E ou da empresa F? Faça um gráfico comparativo do custo em rodar nas duas empresas. Bom, claro, esse problema é só um problema que vai motivar aqui o nosso estudo. Então, primeiro nós vamos estudar, né, porque esse problema ele é caracterizado por uma função afim, e aí, depois que a gente fizer um breve estudo, nós vamos resolver esse problema. Bom, então a função afim, vamos considerar dois números A e B reais. A função, ela é uma função f de R em R, aqui você já sabe que é o domínio e aqui o contradomínio, então tanto o domínio quanto o contradomínio são dadas pelos conjuntos números reais. E ela é dada dessa forma aqui, ó, f de x é igual a ax mais b, ok? Esse a, novamente, e b são números reais, a e b. Essa função ela é chamada função afim ou função polinomial do primeiro grau. Notemos que o domínio, como eu havia dito, é justamente igual à imagem, que é o conjunto dos números reais. O coeficiente A é chamado inclinação da reta ou coeficiente angular. O coeficiente B é chamado coeficiente linear. Alguns exemplos. F de x igual a x. Isso é um exemplo de uma função afim. Observe aqui que o coeficiente angular é 1 e o coeficiente linear é 0. A igual a 1, B igual a 0. Nessa função aqui, f de x igual a menos x. Observe que, a rigor, nós não estamos colocando a função. Porque para eu ter a função, eu tinha que dizer que era o domínio e o contradomínio, tá? Mas está implícito, porque nós já sabemos que o domínio e o contradomínio dessas funções é o conjunto dos números reais. Então, nós estamos passando só a lei, tá? Então, nesse caso aqui, f de x igual a menos x, nós vamos ter, então, que a é igual a menos 1 e b é 0. Aqui no exemplo 3, nós temos f de x igual a meio de x mais 1. Então, o a é igual a meio, b igual a 1. F de x igual a πx mais raiz de 3. Observe que a e b podem ser números reais quaisquer. Em particular, pode ser números irracionais, né? O a pode ser um número irracional e o b também. Então, eu tenho que a igual a π, b igual a raiz de 3. Aqui no exemplo 5, f de x igual a 2x menos 4. Eu tenho aqui a igual a 2, b igual a menos 4. Aqui, f de x igual a 2x mais 4. Então, eu tenho que a igual a menos 2 e b igual a 4. Observe que a ordem com que eles aparecem aqui não importa. Eu poderia ter uma função assim, por exemplo. F de x igual a 4 menos 5x. Então, quem é o a aqui? O meu a, ele é menos 5. E meu b é 4. Ok? Por quê? O a é justamente aquele coeficiente que acompanha aqui o x, que está multiplicando o x. E o b é o termo independente de x. Tá ok? Então, às vezes, você se engana pela ordem. Aqui nós colocamos sempre primeiro a e depois o b, né? Ó, a, b, A, B. Tá? Mas pode vir desse jeito aqui, trocada a ordem. Tá ok? E aí você, claro, vai identificar que o a é o coeficiente do x. E o b é o termo independente. Ok? O gráfico de uma função afim, f de x igual a x mais b, é uma reta que passa
pelos seguintes pontos. Observe que são importantes esses pontos. O primeiro ponto que nós estamos chamando de P é o ponto 0B. Então, o valor do par ordenado aqui no X vai ser 0, no par ordenado, e no Y vai ser B. Ele sempre vai passar por esse ponto, 0B. E, por outro ponto, que vai ser menos B sobre A, 0. Ok? Então, fica fácil você marcar esses dois pontos e você sabe lá da geometria plana que dois pontos distintos determinam uma única reta. E aí fica fácil esboçar o gráfico, tá? Desde que, né, o f de 0 é igual a b, tá? Porque eu estou substituindo o valor 0, o valor lá da função vai ser b, né? E quando eu substituir menos b sobre a, vai ser 0 o valor da função. É só substituir o valor de x na função, você obtém esses resultados aqui. Ok? Bom, por exemplo, se nós tivermos agora aqui a maior que 0 e b maior que 0, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui o gráfico, tá? Então, nesse caso, o a maior que 0, né, e o b maior que 0, o primeiro ponto P, ele vai ser o quê? 0b. Então, b é maior que 0, ele está acima do eixo x, certo? Então, quando eu fizer menos b sobre a, o menos b sobre a vai ser negativo, porque ambos são positivos, tá certo? Então, atenção aqui, ó, menos b sobre a, ele vai ser menor que 0, visto que aqui o b é positivo, o a é positivo, quando eu faço b sobre a é positivo, com sinal de menos aqui fica negativo. Então, portanto, ele vai ficar desse lado aqui, ó, tá? Do lado esquerdo da origem, tudo bem? Então, eu tenho esse ponto aqui, vai ser o ponto Q, tá? Só para... eu não sei exatamente a posição, tá? Eu sei que ele está à esquerda e eu sei que esse ponto P está acima do eixo X, só isso, tá? E aí, ó, com esses dois pontos eu traço a reta, certo? E aí eu tenho aí o gráfico. Claro que esse ponto, né, ele está dependendo de A e de B só, tudo bem? Agora, a reta, né, a equação da reta é y igual a x mais b, e nesse caso esse gráfico é para A maior que 0 e B maior que 0. Continuando com o estudo do gráfico da função, de um modo geral, nós podemos olhar para o sinal de A e verificar o comportamento do gráfico da função afim. Por exemplo, se a inclinação é para a direita, é porque A é maior que 0. Ou se A é maior que 0, eu vou ter inclinação para a direita. Nesse caso, nós dizemos que a nossa função ela é crescente. O que quer dizer ela ser crescente? Eu vou pegar, por exemplo, aqui um x1, que ele é menor do que um x2 aqui. E aí, o f de x1, que está bem aqui, o f de x1, ele vai ser menor do que o f de x2. Olha onde é que vai dar o f de x2 aqui, mais ou menos. Tá? Então, observe que satisfez isso aqui, ó. x1 menor que x2 implicou que o f de x1 é menor que o f de x2. Nesse caso, a minha função ela é crescente, tá? Isso é que quer dizer ela ser crescente. Agora, vamos verificar o outro caso, em que A é menor que 0. O gráfico da minha função vai estar inclinado para a esquerda. Vou pegar x1 menor que x2. Vou pegar um x1 bem aqui. O f de x1 vai estar aqui. E vou pegar um x2 bem aqui, ó. O x1 é menor que x2, hein? Tá? Aqui é o f de x2. Observe o que foi que aconteceu. Eu tenho aqui x1 menor que x2, implicou que o f de x1 é maior que o f de x2. Ó. O f de x1 está aqui em cima. Tá? Ele é maior que o f de x2. F de x1 maior que o f de x2. Observe que esse sinal aqui, ó, né,
quando eu fiz essa implicação, ele trocou, era menor e ficou maior, não manteve o menor. Então, nesse caso, a minha função ela é decrescente. Tá ok? Então, só um resumo breve, né? Se A for maior que zero, a inclinação está para a direita e a função é crescente, a função afim. Se A for menor que zero, a inclinação está para a esquerda e a função afim é decrescente. Vamos ver alguns exemplos, então. Nesse caso aqui, novamente, nós estamos só trabalhando com a lei, tá? Novamente, o domínio é R e o contradomínio também é R. Então, se a lei é y igual a x mais 1, nós temos que A é igual a 1 e B igual a 1. Então, como é que fica o gráfico? Lembra, nós vamos passar obrigatoriamente, né? Dois pontos do gráfico é 0, B. Então, nesse caso aqui, nós temos que vai ser 0 e o nosso B é igual a 1, certo? O outro ponto é menos B sobre A e 0. E aí, nesse caso, vamos calcular aqui quem é menos B sobre A. Observe aqui, ó, menos B sobre A, ele vai ser igual. Qual o valor? B é 1, né? E A também é 1. Então, esse valor aqui vai dar quanto? Menos 1, ok? Menos 1 aqui. Então, nesse caso, nós vamos ter o ponto menos 1, 0, certo? E aí, eu posso aqui marcar esses pontos. Ó. O primeiro ponto é 0, 1, tá aqui. E o segundo ponto é menos 1, 0, certo? E aí eu traço a reta. Pronto, tá aí o gráfico. Eu só preciso, basicamente, de 2 pontos. Não necessariamente, tá? Você tem que achar esses 2 pontos aqui. Qualquer outros 2 pontos, se for mais fácil você encontrar na reta, ótimo, você marca e pronto. Outro exemplo. A função afim dada pela lei y igual a menos x mais 2. Aqui eu tenho A igual a menos 1, B igual a 2. Então, novamente, nós conseguimos marcar esses 2 pontos aqui. O primeiro vai ser 0,2 e o segundo vai ser 2, 0, certo? E aí eu traço a reta. Só fazer a continha novamente. Bom, então nós ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos estudar casos especiais de funções afim. Até lá!